A primeira pergunta é para George. George, fala um pouco para a gente o que é educação cristã. Missão, eu acredito que ele fez baseado na palavra de Deus, porque em 2 Timóteo, se você quiser abrir comigo, 2 Timóteo 3, versículo 16, 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então esse princípio de educação cristã foi retirado da palavra de Deus. A educação cristã ela tem um foco em jogar conhecimentos na pessoa, mas de formar caráter, corrigir o temperamento. Ela tem o propósito de trabalhar com causas, com princípios, para depois a gente ter o externo. O que a gente vê muito é uma educação onde trata de fora, tentando mudar dentro. E na educação cristã, ela trabalha o contrário. Se eu pegar um exemplo para você aqui, a maioria daqui, eu não sei se tem alguém que foi ensinado através do ensino domiciliar, mas provavelmente todo mundo foi escolarizado. E uma coisa que a gente via era o quê? Quando o professor sai de sala, o que é que acontece? Fecha no AP. Tá, por quê? Porque nós não somos treinados em autogoverno. Nós não somos ensinados que nós precisamos nos governar. Nós somos ensinados a sermos governados por outros. Nós somos ensinados que se não tiver uma autoridade aqui nesse ambiente, eu posso fazer o que eu quiser. A educação cristã se preocupa com isso. A educação cristã ela se preocupa com o autogoverno, com o que você é de dentro para fora. Então, se você prestar atenção, uma criança que hoje ela está no sistema escolar e não é treinada em autogoverno, ela somente reproduz o sistema brasileiro que a gente tem hoje. Hoje em dia, se a gente vê o brasileiro, por exemplo, sinal, se não tiver lá um pardal, uma câmera, e se não tiver um guarda olhando, o que é que acontece? Principalmente aqueles motoboys de entrega, já viram muito, né? Por quê? Porque a gente não foi ensinado sobre autogoverno. Precisa ter alguém me controlando, tá? Isso tem uma ideia também, se você for levar ao extremo, uma ideia marxista, onde o Estado é que controla você, então alguém precisa controlar, se a gente for levar de uma maneira mais extrema. Mas é um treinamento de uma criança de 13 a 14 anos sobre isso. Então a educação cristã, ela trabalha com causa, e a causa está na palavra de Deus. É uma cosmovisão bíblica para a educação, é uma visão de mundo que você vai de dentro para fora. Eu poderia falar aqui mais ou menos 1 hora sobre isso, mas eu sei que tem mais questões. Mas basicamente isso, de dentro para fora, e o que ensina-se, e o que a essência do dentro para fora é a palavra de Deus. É uma visão de mundo cristã. Legal. Renata, dito isso, quais são hoje os maiores problemas no cenário da educação brasileira? Bem, eu poderia enumerar aqui muitas, né? Como eu falei, estou na educação no Brasil já há 37 anos, porque eu comecei muito cedinho, viu, gente? Muito novinha. Mas eu tive a oportunidade de também ser diretora de uma escola de formação de professores, né? E isso me enriqueceu bastante e ampliou muito a minha visão em relação a isso, as dificuldades que nós temos na educação no Brasil. Eu posso dizer que uma das primeiras é exatamente as universidades não preparam os nossos professores para a realidade da sala de aula. Isso é notório. Tá? Hoje eu estou numa escola em que eu tenho como professores mestres e doutores, tenho até um pós-doutor, né? Na rede estadual, acredite. E a gente vê assim ainda a dificuldade que é de se preparar um professor para lidar com aquele aluno dos dias de hoje. Então eu acredito que a universidade ainda deixa muito a desejar. Muita gente diz, não, quando você chegar, quando você começar, você aprende no tranco. É assim, a gente teria realmente que ter uma base
uma formação muito bem feita desses professores, para que quando chegasse lá, não fosse aprender a ensinar com os alunos. Então, isso é uma das grandes dificuldades. Eu vejo que, além disso, o professor ele precisa de uma formação continuada. Você veja que eu estou na educação há 30 e poucos anos, e se eu não tivesse uma formação continuada, eu estaria congelada lá no tempo. Talvez ensinando aquele beabá, que hoje a gente não pode mais fazer isso na escola secular. Não podemos mais. A baixa remuneração eu não vou nem falar, porque mais quer queira, quer não, é um estímulo, né? Quem hoje não precisa sobreviver? A gente não trabalha só por vocação, a gente não trabalha só por prazer, porque isso eu faço. Estou na educação ainda hoje por isso também. Mas a gente precisa sobreviver. E não é para a gente tocar em política, mas na situação do nosso país, a gente precisa ter uma boa remuneração. E a dedicação da gente, que praticamente precisa ser exclusiva. Hoje eu estou numa escola de tempo integral, mas eu tenho colegas que estão em escola regular que precisam trabalhar em 3, 4, 5 escolas para poder manter a sua família. Então isso também é um problema. Ainda também um currículo pouco interessante, que a gente vê aí de tantos estudos em relação ao currículo no país, tanta gente trabalhando, tantas paradas que nós damos ao longo do tempo. Vamos renovar o currículo, vamos atualizar o currículo. E esse currículo ainda tem muito a desejar. Ainda tem muita coisa que a gente precisa rever, realmente que é necessário para que o nosso jovem aprenda, para que a nossa criança aprenda. Nós temos também as taxas de abandono, de repetência, carência em materiais, né? As escolas sucateadas. Nós temos uma inúmera lista, né, de problemas hoje no nosso país. Eu estou vivendo hoje uma experiência diferenciada, que se eu tiver oportunidade, eu posso colocar para vocês o que é a Escola Técnica Cidadã Integral no estado da Paraíba. É um experimento ainda, mas que a gente já pode ver um avanço. Mas eu acredito que esses pontos que eu citei aqui já é coisa demais para a gente perceber como a nossa educação ainda tem problema, como ainda tem coisa a ser resolvida, a ser pensada, como é necessário ouvir as pessoas que estão lá no chão da escola para fazer projetos. Coisas que a gente pensa assim, gente lá nos seus gabinetes pensando, estudando e trazendo assim de supetão para a escola colocar em prática, e não escuta a pessoa que está na escola. Gente, a nossa necessidade é essa. A gente resolve esse problema dessa forma e a gente sente essa necessidade, sim. Eu poderia citar inúmeros programas de educação que já foram colocados no nosso país. A Escola do Rádio, não sei nem se é do tempo de alguém aqui, mas isso não foi muito distante não, isso tem uns 15 anos mais ou menos, em que se achava que iria acabar o analfabetismo do Brasil, distribuindo rádios para as famílias carentes, do pessoal que não tinha acesso à escola, e que lá, eles ouvindo através do rádio aquela aula, eles iriam se alfabetizar e ia resolver a situação do país. Aí a gente via com menos de um mês todos os rádios sendo vendidos nas feiras de troca e nenhum aluno mais naquela escola. Aí teve o Se Liga Brasil, o Acelera Brasil e tantos outros programas em que a gente vê que são coisas pensadas, não vendo realmente a realidade da escola e a necessidade da educação do nosso país. Eu acredito que isso já é alguns pontos que eu coloquei aqui. Realmente é um problema para nós que, alguns aqui que inclusive viveram mais profundamente, né, esses problemas na rede pública. Mas eu gostaria de perguntar a Sandro, dada toda essa problemática, que diferença faz uma cosmovisão bíblica para a educação? Então, né, a perspectiva de você ter uma cosmovisão bíblica, principalmente se você ou está no processo de formação, eu penso que principalmente a partir do Fundamental 2,
que é quando a meninada começa ali do 5º ano até o 9º ano. E vamos pensar nos meninos que são filhos de crentes, né? Que recebem alguma informação sobre a fé nos domingos, mas passam a semana tendo contato com, já nessa fase, com vários princípios que são contrários à nossa fé. Há uma palestra do reverendo Mauro Meister, e ele faz uma conta triste de que o número de horas que o menino ele recebe informação na igreja, na escola dominical, basicamente 2 horas ao máximo, no máximo 3, e a quantidade de horas que ele passa numa escola que, via de regra, não tem uma cosmovisão cristã, desconstrói aquilo que ele viu naquele domingo pela manhã ou aquela salinha que tem à noite. Então, qualquer tipo de cosmovisão que ele vai recebendo é desconstruído posteriormente. E isso vai minando, ano após ano, né? O James Shire, ele define cosmovisão, vou fazer aqui de maneira bem simples, como aquilo a qual o nosso coração está apegado. Basicamente é isso que ele diz, é algo que demanda do coração. Se no coração da criança não vai sendo inculcado, como tem no texto de Deuteronômio, o ensino de que há um Deus Criador, de que por causa da queda nós somos pecadores e de que Ele mesmo providenciou a redenção, se isso não vai sendo inculcado na mente da criança, ela vai perder isso. E ela vai perder a cosmovisão, uma cosmovisão cristã. O problema é que isso é ensinado na igreja, é desensinado durante a semana na escola, e o resultado nós temos visto, né? E a falta desse desenvolver essa cosmovisão, por mais que os meninos consigam sobreviver ao Fundamental 2, quando eles chegam no ensino médio, isso é praticamente destruído. E destruído por quê, né? Porque, via de regra, aquele ensino que ele tem recebido ao longo da semana não é reforçado nos momentos em que ele está na igreja. E veja que coisa séria, né? As pessoas mais preparadas teologicamente na igreja não são as que ensinam os adolescentes na igreja. E quando os adolescentes, ali no início do ensino médio, final do Fundamental 2, eles começam a receber o ensino dos professores mais admiráveis que ele tem, eles têm a tendência de acabar deixando de acreditar naquilo que creram em algum momento. Creram, mas não sedimentaram. Então eles perdem a cosmovisão. Não por acaso, muitos dos jovens que nós encontramos nas igrejas, né, eles até conseguem vencer o ensino médio, mas se não tiverem uma cosmovisão bíblica bem fundamentada no seu coração, eles acabam sucumbindo quando entram na universidade. Então, veja, uma cosmovisão cristã bem fundamentada na Escritura, aquilo que está baseado nos pressupostos, como diz o James Shire. O livro da qual ele dá essa definição é um livro chamado Universo ao Lado. Acho que é uma leitura extremamente recomendada para todos aqui. Ele diz que, como o coração é tratado na Escritura como a sede do nosso ser, das nossas intenções, do nosso pensamento, quando isso não está bem desenvolvido, isso vai se perder. E é exatamente o que acontece nas universidades. Porque nas universidades é quando as cosmovisões contrárias à cosmovisão cristã são apresentadas com maior veemência por aqueles que também são extremamente capacitados. Então, a importância, terminando aqui essa primeira parte, né, de ter uma cosmovisão cristã bem fundamentada, vai fazer toda a diferença, inclusive na perspectiva de uma educação cristã, né? Porque aqueles, por exemplo,
que são professores e são cristãos, com muita tristeza eu digo isso, são extremamente responsáveis por não manterem o contraponto, não manterem aquilo que Doerver fala de que é como se fosse a forma antinômica daquilo que está estabelecido, de pelo menos, enquanto cristãos, levarem aqueles que estão recebendo a informação, refletirem, será que essa informação que eu estou recebendo é a verdade? Por que na primeira oportunidade que eu recebo uma informação contrária àquela que eu vinha recebendo, de que há um Deus, de que Ele é o Criador, Ele governa todas as coisas, porque na primeira oportunidade que eu recebo uma informação contrária, eu imediatamente abandono a anterior e já vou para essa? Sequer eu tenho a capacidade de refletir se aquela situação que está me apresentando é a verdade. A falta de uma cosmovisão leva a isso. E o reflexo disso a gente encontra a cada dia, né? A tendência com a secularização e a pós-modernidade é cada vez mais nós encontrarmos pessoas com ou uma cosmovisão cristã muito superficial ou nenhuma cosmovisão cristã. Esse é o problema e esse é o cenário que interfere completamente na educação cristã. E isso que eu tinha para colocar de início, em relação à pergunta. Bacana. Eu queria que George e Renato respondessem essa. Sandro falou um pouco a respeito da problemática e da irresponsabilidade dos que ensinam, né? Principalmente dos professores, em relação aos seus alunos. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: qual a importância da metodologia na educação cristã? Para os que educam, para os pais, para os professores, para os líderes espirituais, existe importância dessa metodologia? Qual é essa importância? Tem muita importância. Muitas vezes a gente fala em educação cristã e a gente já lembra da lá escolinha El Shaddai. Tem no corredor as crianças chegando, cantando um hino de louvor ao Senhor. No início da aula, a tia lá faz uma oração, lê um versículo, os alunos repetem o versículo e começa a aula. Então, nós já cumprimos o nosso papel aqui, né, de educação cristã, sendo que, nessa escolinha de exemplo que eu dei, o que a gente não considera é que muitas vezes eles fazem tudo isso que não é errado. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é a palavra de Deus. Então, você lê a palavra de Deus não é errado nunca. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa é a nossa preocupação. Tem nos Estados Unidos, por exemplo, muitos cristãos lutando com que os professores em escola pública tenham direito, os que são cristãos tenham direito a ler a Bíblia. É uma coisa boa de se lutar, mas eu não diria que é o essencial, porque muitas vezes a gente é cristão para ler um versículo, cristão para fazer uma oração na sala, mas o dia inteiro a gente vai lá ensinando com metodologias anticristãs, metodologias que pregam filosofias anticristãs, onde não existem absolutos morais, onde Deus não existe e muito mais, tá? E é importante essa visão de mundo que o professor preste atenção. O professor não, todos que estão envolvidos com a educação, ou seja, todo mundo. A gente fala que o problema da educação também é nas universidades, que falta muita preparação, é uma falta de cosmovisão na adolescência. Mas eu diria que o problema da educação é o pecado, né, essencialmente, que o homem é caído, mas está, eu diria, na família. Uma criança, por exemplo, hoje, uma criança na primeira infância, ela não tem que aprender, né, a contar até 100, que a gente viu hoje lá na conferência. Estava na conferência hoje de educação domiciliar, com 70 a 80 famílias. E eles falaram lá, a criança da primeira infância, ela não precisa aprender a decorar a cor em português e inglês. Ela precisa submeter à vontade dela. Porque a vontade dela é para o pecado. Suas tendências são... Então, por exemplo, quando uma escola diz que o ensino da língua inglesa é importante para inserir no mercado de trabalho, nós concordamos com essa frase. Mas a educação cristã não concorda com essa frase. Um aluno, ele não tem que aprender inglês por causa do mercado de trabalho. O aluno tem que aprender inglês porque isso é sua vocação, do que o Senhor quer usar ele.
Se o Senhor chama ele para Marrocos, o objetivo dele é aprender francês ou árabe. É o que Deus chamou ele para fazer. Então, o foco não está em mercado de trabalho, não está em salário, e nós seguimos essa boiada. Nós fazemos do Enem um Deus. Adolescentes nervosos dentro da igreja, tensos, porque o Enem define a vida deles. Quem define a sua vida, se você é cristão e entendeu o que é o Evangelho, quem define a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem guia, não é o Enem. Eu não estou dizendo que você não vai estudar, não estou dizendo, claro, que não tem nada a ver com isso. Mas uma metodologia hoje utilizada no Brasil é quase lei, né? Não se fala mal do construtivismo. Paulo Freire. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. E aí quando a gente fala em autonomia, essa palavra é linda. Nós precisamos ter autonomia, não é verdade? Mais ou menos. Porque autonomia, auto, próprio, nomia, leis. Você cria suas leis próprias. E o construtivismo, ele fala isso, que você não aprende, a criança já nasce boa, ela é influenciada pelo seu ambiente, e ela constrói o seu saber. Princípios de instrução são negados, princípios de autoridade, o professor se torna um facilitador, princípios filosóficos de que Deus não existe. Eu não estou dizendo que um professor que está lá na universidade fazendo pedagogia, ele está aprendendo assim, gente, vamos lá, todo mundo dá as mãos aqui, o pessoal que estuda pedagogia, todo mundo dá as mãos, Deus não existe. Não é assim não, é sutil. É sutil, e a Bíblia fala em Colossenses 2,8, tende cuidados para que não caia em filosofias vãs sutilezas. Paulo nos avisa isso. Nós estamos caindo, gente. Eu falo isso toda vez. Que história é essa, por exemplo, que o jovem tem que passar no concurso para casar? Quem diz que você tem que casar é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que trabalhar, você tem que querer trabalhar. Mas essa convenção, essa cultura, não é verdade. Hoje, qual é a visão de filho no mundo e a visão de filho na igreja? Isso não foi alimentado do nada, gente. Nós somos treinados com metodologias seculares no nosso diariamente. Então, um pai cristão que tem um filho na escola, o seu trabalho é um esforço diário de desconstruir diariamente o que os filhos estão aprendendo. Eu escutei uma história hoje de um dos palestrantes lá. Ele falou assim: imagina assim que a professora do culto aqui faltou, a tia do culto que cuida dos meninos, e aí o pai foi uma substituta, e o pai foi conversar com o filho sobre o que tinha acontecido, e o filho disse: pai, hoje eu aprendi na igreja que essa história da Bíblia, Adão e Eva, é tipo assim, tipo um Saci Pererê, tipo um Branca de Neve, não é bem verdade, não é bem assim, que na verdade o mundo não veio que Deus existe. Deus é uma criação da mente das pessoas. Imagine, é um absurdo isso, né? A gente vê isso na nossa igreja. O que é que esse pai ia fazer na mesma hora? Ligar para Renan, ligar para o André. Como é que isso pode? Ligar para a Cris e dizer isso não pode, não sei o que, não sei o que. E a gente ia achar um absurdo. E até, como o Sandro falou aqui, é uma comparação violenta, né? 1 a 2 horas para 30 horas, 25 horas que a criança... Só que a criança está vendo isso diariamente. Está sendo doutrinada, está sendo passada uma cosmovisão diariamente, gente. Nós precisamos prestar atenção em relação à metodologia, em relação aos pressupostos dessa metodologia, a sua cosmovisão, e aí sim nós vamos começar a perceber as coisas de outra maneira. Quando a gente vê nos livros didáticos, por exemplo, que o que foi o propulsor das grandes navegações em 1500, por exemplo, que Cristóvão Colombo e tudo mais, foi a necessidade de uma nova rota comercial. Isso é verdade também. Mas a gente não fala, por exemplo, da história providencial de Deus. Deus tinha um plano na sua história. Na época do 1500, a Europa estava em chamas, no sentido de que a reforma, a Bíblia estava sendo traduzida, as pessoas estavam sendo iluminadas com a palavra de Deus. Se você for olhar as cartas de Cristóvão Colombo, ele diz: Deus me deu uma missão de trazer a sua palavra para as Américas, para outro lugar.
É uma história providencial. Deus tinha interesse com essas navegações. Deus estava movendo a história aí. Só que hoje nos livros de história não fala. Não se fala em história providencial. Não se fala num Deus que criou todas as coisas. Se você for falar de um design inteligente e um criacionismo, o que é que se fala na universidade? Não coloque a sua religião aqui. Porque o Estado é laico. Essa do Estado laico é clássica. O Estado é laico, ou seja, qual a definição de laicidade? O Estado é ateu. Porque você não pode ter uma fé, mas a fé do ateísmo pode ter. Então é uma discussão que é muito importante a gente pensar sobre essa questão de metodologia, do método, de como as coisas vão ser aplicadas. A partir de uma metodologia cristã, o aluno vai ser alcançado de dentro para fora e ele vai conseguir entender a partir da luz da Bíblia o mundo que está ao seu redor. Tá? E uma frase que me marca muito é que o cristianismo ele é a verdade mesmo que eu não acredite. Muitos cristãos entram na mentira de que o cristianismo é a verdade porque você acredita. E aí isso se torna uma verdade relativa. Essa é a sua verdade. Você é cristão, o cristianismo é verdade para você. E isso não é a realidade da vida. O cristianismo é a verdade mesmo que eu ou que ninguém no mundo acreditasse. Por quê? O cristianismo é a verdade porque Deus existe. Porque Deus é real. Então, esse pano de fundo precisa estar na nossa mente. E essa renovação de mente do educador, ele precisa estar toda hora pensando, essa foi uma atitude cristã de se fazer, eu estou alcançando isso, e muito mais. Acho que é por aí. Eu pedi a parte aqui para Renata. Jorge, a questão da metodologia é o seguinte, a gente precisa fazer um meia-culpa, né? Se você for observar os grandes pensadores da educação, e começando pelo método tradicional, que é o que a gente acaba reproduzindo ainda nos nossos dias, né? Porque a educação que a gente normalmente apresenta, inclusive nas salas da escola dominical para as crianças, é o método professor e o aluno recebendo a informação, né? Isso é conhecido como método tradicional. Os grandes, pelo menos para nós cristãos, plantadores desse método foram jesuítas. Nesse sentido, como nós somos um país que foi educado na fé católica, a gente traz muito essa herança, né? Na verdade, nós temos quase nenhuma herança protestante na nossa educação. Depois vem os dois grandes nomes da metodologia de ensino, que são Piaget e Vygotsky. Eles não têm compromisso com a fé cristã para apresentarem seu método. Então, eles fazem baseado nos estudos da psicanálise, juntamente com as ideias de Freud. Então, o que eu penso é o seguinte, é que nós, enquanto cristãos, inclusive na academia, né, e aí a gente precisa reconhecer que não há pensadores cristãos apresentando métodos educacionais para serem ensinados na academia. Não tem um pensador cristão. Você tem Piaget, Vygotsky, você tem Freud, que é ateu, você tem Paulo Freire, que é marxista. E assim, se pensarmos nos protestantes, o que Paulo Freire fez era o que os protestantes faziam com a Bíblia ao ensinar as crianças. O que Paulo Freire faz é reinventar o ensino dos protestantes para as crianças, só que ele faz isso com jovens e adultos, ensinando aquilo que é significativo. Como os protestantes, as famílias protestantes, elas deixaram de assumir a responsabilidade do ensino da Escritura, alguém foi lá e fez isso. Então, assim, é preciso a gente fazer um meia-culpa. Quantos de nós aqui sentamos para estar lendo a Escritura com os nossos filhos ao longo da semana? Então, a gente tem que ter essa perspectiva. O ensino nas universidades é o que é chamado de ensino secular, e os grandes teóricos são esses, porque eles são os teóricos que apresentam sua metodologia numa Europa já na modernidade, uma fé cristã praticamente sem a força que havia no século XVII e século XVI,
E o resultado é o que a gente colhe hoje. Então, não tem metodologia. A metodologia que nós poderíamos dizer que é cristã é aquela que nós encontramos nos pais puritanos. Esses fizeram a metodologia que, por exemplo, aqueles cristãos que tentam, com muito esforço no nosso tempo, reproduzir nas suas casas, eles encontram respaldo e sustento, inclusive escriturístico, para manter, e colhem seus frutos. Mas como nós delegamos isso para o Estado e para a igreja, porque os pais eles não ensinam em casa, confiando naquilo que a igreja pode fazer em 1h30 no domingo. Então a gente precisa fazer um meia-culpa. E ao ponto de, por não termos pensadores cristãos que apresentaram métodos de ensino ao longo do final do século XIX e século XX, o que nós podemos fazer enquanto estudantes de pedagogia, estudantes de licenciatura, futuros professores, é pelo menos entender que aqueles métodos, enquanto apresentam alguma verdade, e os puritanos diziam o seguinte, George, onde há verdade, ela é nossa. Não importa da boca de quem sair. Então, reconheçamos os lampejos de graça comum da parte desses homens e tenhamos o contraponto de reconhecer quando aquilo é contrário ao ensino da Escritura. Essa crítica nós não fazemos. E como nós não fazemos e não temos condições de fazer o contraponto, fica o que está estabelecido. Isso aqui é o grande problema. Direito de resposta? É porque eu concordo, nós precisamos dos cristãos envolvidos em educação. Nós temos muita riqueza nos debates teológicos e nós temos que continuar tendo, mas quando a gente fala de cultura, de arte, de negócios, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue, é o que Sandro falou. Onde estão os cristãos propondo e não respondendo? Nós temos uma facilidade muito grande em responder. E essa no final que ele falou aqui, a ideia do joga o menino com a água suja, né? Que o povo fala. Não é jogar tudo. Você existe a graça comum, verdade. O que eu vejo muito é a universidade fechada para princípios cristãos. A universidade está já com as suas ideias formadas. Então, as propostas cristãs de educação, que se chegarem lá, no meu ver, muito difícil passar. Temos alguns cristãos envolvidos em educação. Nos Estados Unidos é mais disseminado um pouco do que o Brasil é mais em relação a projetos acadêmicos de educação, por exemplo, como a metodologia de educação por princípios para escolas cristãs, escolas confessionais. Nos Estados Unidos tem a escola em Stonebridge, da Elizabeth Humans, ela tem escrito sobre isso, a Rosalie Slater, Paul Jelly, Christopher Overview, que é da Inglaterra. Tem no Brasil um dos palestrantes que teve lá, Rubens Cartacho, Roberto Rinaldi, pessoas que estão envolvidas. O problema é que a dificuldade de chegar nas universidades como uma proposta de educação cristã, muito provavelmente não vai passar. E o efeito multiplicador de profissionais de educação não está na igreja, está na universidade. Então, a proporção no Brasil dos professores cristãos ter acesso a um material desse ainda é pequena. É mais fácil ele ter acesso ao Piaget e tudo. Então, a gente tem que propor e trazer ideias para que eles escrevam mais, que eles sejam autores de uma metodologia cristã de educação e justamente com esse senso de renovação de mente. Quem é universitário hoje, cristão, que não renova a mente com a cosmovisão cristã, vai afundar lá nessa mentalidade, né? Então, justamente somando com o que Sandro falou, concordo demais. Nós precisamos muito que os cristãos se envolvam em educação. A educação é essencial. Desculpa. Renata, eu vou deixar você responder essa e já vou emendar com outra pergunta, mas eu queria que a banda já subisse, que a gente vai terminar esse bloco com essa última pergunta, tá bom? E vamos passar para o segundo bloco. Então, Sandra, responda essa pergunta, por favor, para nós. Legal, Sandra, Renato. Renata. Gente, eu estou com a mente corrida aqui hoje, me perdoa, Renata. Queria só colocar assim, um pouquinho a diferença da metodologia secular para
para a metodologia cristã, só em um ponto, né? Que no caso a secular apoiada no estímulo e motivação, e a cristã na formação do caráter, que foi dito em outras palavras aqui pelos meninos. Mas eu gostaria de colocar a importância da família nisso, sabe? Quando eu fui ser mãe pela primeira vez, e que não é fácil, né? Não desestimulando os jovens que aqui estão, muito pelo contrário, é magnífico, mas a gente sente a responsabilidade como cristã. Eu nasci no lar cristão, no lar evangélico, meu avô presbítero, meu pai diácono, então a gente teve essa formação realmente, e eles souberam passar isso para a gente na nossa formação de caráter. E a nossa preocupação como pais era também de fazer isso com os nossos filhos. É muito tranquilo quando a gente cria os filhos na igreja. Hoje os meus filhos já são adultos e eu criei assim numa época bem mais fácil do que hoje, entre aspas, porque também tinha a sua diversidade da época. Mas a gente podia ver assim o reflexo disso na educação do nosso filho na vida secular. Rafinha, desculpa aí, mas vou te dar um exemplinho, claro. Mas eu me lembro bem, meus filhos tiveram a oportunidade de estudar numa escola confessional por pouco tempo aqui na capital, porque não eram muitas que tinha, e também não, a qualidade do próprio ensino deixava a desejar. Então, em um período, eles estudaram numa escola confessional católica. Mas eu coloquei com segurança, porque a gente sabia o ensinamento que a gente tinha, e a conversa que a gente tinha e tem até hoje, de tudo que eles aprendem fora de casa, ser repetido em casa, para que a gente colocasse a nossa visão cristã nesse sentido. E Rafael uma vez chegou em casa e disse: mãe, olha, na escola, a professora, não foi nem ele que contou, desculpa, a professora foi que me chamou na escola no outro dia para dizer a reação dele. Ela estava falando, era a semana da Páscoa, e eles falando lá sobre o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E a professora disse: gente, o corpo de Cristo, o pão que se transforma no corpo, e hoje a gente comemora a Páscoa com a transformação do corpo. E Rafael se levantou: professora, essa transformação não é simbólica? Aprendizado cristão da igreja. A professora disse: não. Na hora em que o padre lá faz a cerimônia e realmente aquele pedaço de pão se transforma no corpo de Cristo. Rafael, não concordo. Ele simboliza o sacrifício de Cristo na cruz, e deu aquele sermão na professora. Aí a professora: não, Rafael, ele se transforma no verdadeiro corpo de Cristo. Professora, se ele se transforma mesmo no corpo de Cristo e a gente come, onde é que o corpo de Cristo vai parar? E a professora chegou para mim com essa, sabe? Mas assim nos dá aquela segurança do que nós como família passamos, né? Os princípios bíblicos que a gente passa para o nosso filho. Era muito comum a gente estar em casa, os dois pais, professores, e a gente lia muito em casa, e os meninos tiveram esse exemplo da gente. Mas eu passava no quarto dos dois, Felipe de um lado, Rafael do outro, a luz acesa, e eu: o que esses meninos estão fazendo com a luz acesa? E eu chegava lá, estavam os dois, cada um na sua cama, lendo a Bíblia. Nada mais é do que é um ensinamento vivido na família. Isso são metodologias que a gente pode aplicar em casa e que hoje são assim vividas e hoje aprendidas. E hoje eu tenho, graças a Deus, 2 filhos na igreja, líderes da igreja, firmes na fé. Tudo isso passado pela família. Amém. Que testemunho lindo, hein? Não pode mastigar não, viu? Seu erro foi esse. Gente, é o seguinte, nesse segundo bloco vocês vão poder fazer perguntas tanto no microfone quanto pelo papelzinho. Peguem leve. É, verdade. Tá bom? E é isso aí.
Isso.